Glória a Deus. Então eu quero chamar a Valéria. Estou dando uma de pastor Odenor aqui. Valéria é uma mulher de Deus. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração através dessa mulher de Deus. Senhor, obrigado pela vida da tua serva. Ela preparou, Senhor, usa a tua filha. Fala conosco através da sua palavra. Que teu Espírito Santo possa inspirar a tua filha. Falar ao coração de cada um de nós que estamos aqui, Pai. E aqueles que estão ligados através do canal Filadélfia. Nós abençoamos a sua casa, a sua família. Que haja uma provisão que eles precisam. Em nome de Jesus. Amém. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Privilégio, mais uma vez, estarmos aqui juntos, né? Compartilhando da palavra do Senhor. E eu estava falando com o Senhor, eu já choro sem ver alguém chorando. Aí é difícil, né? Vocês sabem que toda vez que eu subo aqui, eu choro, né? Eu vejo a irmã Cris aqui, aí o olho já começa, né? Querer dar fruto aqui. Mas, enfim, eu já cheguei saudosista, porque desde quando a pastora me convidou para estar aqui hoje, eu falei com o Senhor, Senhor, qual o tema, né? O que nós vamos compartilhar com os irmãos? E desde o primeiro momento, veio na minha mente, família. Família, família, família. Da outra vez foram filhos, né? Hoje é família. Eu acho que Deus tem um mistério aí nesse negócio, né? Mas, enfim, família. E veio família, família, família. Tá, Senhor, qual família? Aí eu pensei, poxa, não posso falar da família dos outros, né? Então, eu tenho que falar da minha, que eu não posso vir aqui fofocar da família dos outros, então eu vou ter que falar da minha, né? E, enfim, esse mês de março completa 2 anos que papai foi promovido para a glória. E é um mês, assim, um pouco saudosista, né? A gente fica, assim, meio lembrando, meio nostálgico. E, enfim, tem um pouco a ver com o que a gente vai falar aqui hoje. Vamos fechar os nossos olhos, abaixar as nossas cabeças e colocar esse momento novamente na presença do Senhor. Pai amado, eu venho te agradecer pelo privilégio, Pai, de estar aqui nessa noite, pelo privilégio, Pai amado, de compartilhar um pouco do muito que o Senhor tem feito na minha vida, pelo privilégio, Senhor Jesus, de ter os irmãos aqui e ter os irmãos na internet também, e saber que o Senhor tem plano nas nossas vidas, Pai. Saber que o Senhor nos ama e que o Senhor preparou algo especial para nós nessa noite. Não porque eu sou alguma coisa, Pai, mas porque eu sou um instrumento nas Tuas mãos. E eu quero que, nesse momento, eu peço, Senhor, que o Senhor me limpe de tudo aquilo que é meu, que o Senhor me purifique de tudo aquilo que for meu, para que flua, Pai amado, a Tua palavra nos meus lábios. Toda a honra e toda a glória sejam dadas a Ti, tão somente, Senhor. Amém. E falar de família, a gente pensa o quê? Família é projeto de Deus. É só a gente pensar que, desde o início da humanidade, Deus primeiro criou o homem, mas logo Ele viu que o homem precisava de alguém. E aí Ele criou a mulher. Então, família é projeto de Deus desde o início. Família é prioridade de Deus. Quando Deus pensou num plano de salvação para o homem, o que Ele fez? Chamou Abraão e Sara. Então, desde o início, Deus chamou um casal e daquele casal Deus prometeu: de ti farei uma grande nação. Então, família é prioridade de Deus. E família é um presente de Deus. Por quê? Quando Ele escolheu Jesus para nascer, Ele não colocou Jesus de qualquer jeito, não colocou Jesus na cegonha, não colocou Jesus... Podia ter colocado? Podia. Podia ter colocado Jesus para simplesmente aparecer? Podia, Ele tem poder para isso. Podia ter colocado Jesus para nascer só de Maria? Podia. Podia o que Ele quisesse. Não, mas Ele escolheu um casal. Ele colocou Jesus para nascer numa família. Então, família desde sempre está nos planos de Deus. E aí eu lembrei de quem? Eu lembrei da minha família. Lembrei da minha história. E quando eu penso na minha história, eu lembro da história do meu pai, que eu falo que meu pai, assim, eu penso comigo, né? E agora eu vou compartilhar isso com vocês. Meu pai foi o Abraão da família dele.
Lá pela década de 50, né, 1955 aproximadamente, meu pai saiu da terra dele, Juazeiro do Norte, terra do Padre Cícero, né, para quem conhece. Católica, aquela cidadezinha assim, bem católica mesmo. Imagina, se hoje imagina naquela época, né? Há 80 anos atrás. Mais de 80 anos. E papai saiu de lá com 17 anos aproximadamente, porque ele entendeu que ali não era o lugar dele, que ele queria, né, tentar a vida em outro lugar. Ele era o terceiro de uma família de 13 irmãos. Quando ele saiu de lá, nem todos os irmãos haviam nascido ainda. E ele foi para Natal. Chegando em Natal, ele esperou um tempo até ter idade para entrar no exército, foi para o exército e tal, e dessa história ele veio para Brasília, depois que ele saiu do exército, veio para Brasília, e quando ele chegou em Brasília, Deus pegou ele no laço, né? E aí, papai não largou nunca mais. Foram aproximadamente 60 anos de convertido e 50 e poucos anos de ministério. Desde quando meu pai se converteu, e ele contava, a gente ria, tinha muitos detalhes, assim, eu não vou lembrar, mas Deus pegou meu pai de um jeito que ele não conseguiu largar mais. Eu nunca ouvi meu pai falando que ele tenha se desviado por um único momento na vida dele, muito pelo contrário. Quando Deus chamou meu pai, ele tinha acho que uns 22 anos aproximadamente, e foram vários testemunhos. Um dos que eu lembro é que teve uma época, um pouco depois da conversão, meu pai trabalhava na antiga TCB, que era a empresa de ônibus, né, de Brasília, considerado um emprego público bom da época, e meu pai largou tudo para ir para o seminário, que na época era em Campinas, para ser pastor, para estudar. E nesse meio tempo, ele conheceu a minha mãe, que na época tinha 15 anos. Essa história até o casamento durou 11 anos. Primeira vez que eles, né, namoraram até o casamento foram 11 anos. E a parte engraçada é que, graças a Deus, a igreja não aceitava pastor solteiro. E aí ele teve que tomar uma posição, porque depois de 11 anos, eu acho que só alguma coisa que chegasse mesmo assim, né, ou vai. E aí, como ele amava muito a igreja e amava muito o pastorado, e, né, amava minha mãe também, né, senão não tinha casado. E escolheu minha mãe, mas assim, precisou do empurrãozinho da igreja, né, porque a igreja falou: solteiro a gente não aceita. Ele foi para o seminário solteiro, voltou solteiro. O que é um milagre já, né? Porque normalmente o pastor já casa, né, os seminaristas já casam tudo durante o seminário. Ele foi solteiro e voltou solteiro. Aí quando voltou solteiro, a igreja falou, não. Isso há 50 e tantos anos, a igreja falou, pastor solteiro a gente não aceita. Graças a Deus, estamos eu aqui, meus irmãos, né, como fruto desse casamento. E a minha história é que, desde pequena, eu sempre entendi que família era algo bom. Graças a Deus. Acho que pelo exemplo que eu tinha em casa, meus pais, assim, se eu tenho um exemplo de integridade e honestidade, são meus pais. Um casamento de quase 50 anos, faltavam poucos meses, acho que 2 meses, um mês e pouco, para os meus pais completarem 50 anos de casados, quando meu pai faleceu, né? Foi promovido à glória, mas eu sempre tive um exemplo de uma família estruturada, né? De uma família boa, perfeita, de jeito nenhum, longe disso. Pensa numa pessoa difícil, era meu pai, essa pessoa desafiadora, né? Assim, um cearense daqueles assim bem, né, opinioso. Eu lembro muito ele, assim, meu marido fala que eu sou bem parecida, então meu pai era bastante difícil, mas foi um casamento que funcionou durante 50 anos. E nessa história, eu sempre entendi, desde muito pequena, que família era algo bom. E eu lembro que, desde muito cedo, eu tinha 3 sonhos. O meu primeiro sonho era ter uma conta no Banco do Brasil. O meu segundo sonho era trabalhar num tribunal. Meu pai trabalhava num tribunal, ele era servidor de um tribunal. Então, para mim, esse era o meu objetivo de vida. E o terceiro era a família. Hoje eu entendo que o Banco do Brasil significava dinheiro na minha vida. O tribunal significava tempo. E o tempo e o dinheiro era para eu ter a família. Então, na verdade, tudo no final era família.
Então, o que eu queria de mais importante na minha vida era família. E Deus veio trabalhando isso na minha vida de várias formas, de vários modos. Tanto é que eu me lembro que aos 18 anos aproximadamente, 18 anos, eu falo que eu fiz a oração do desespero, né, que eu estava num relacionamento conturbado já há alguns anos. E eu virei para Deus e falei, Senhor, me tira disso. Se o Senhor quiser confirmar o celibato na minha vida, eu com 18 anos, gente. 18 anos falando de celibato. Se o Senhor quiser confirmar que eu vou ficar sozinha, confirma. Ou então, me mostra alguém que me tira dessa confusão e me coloque num relacionamento saudável. Né? Eu quero uma família, eu quero muito. E eu lembro que mais ou menos nessa época, eu ouvi uma pregação que o pastor falou assim, faça uma listinha daquilo que você gostaria que o seu cônjuge tivesse, né? E eu lembro que eu fiz a lista, e o primeiro item que eu coloquei na lista foi que seja uma pessoa temente ao Senhor. O restante é, se tiver sim, bem, se não tiver, tudo bem. Mas o primeiro era que seja temente ao Senhor. E olha, Deus me deu um homem que, como ele me aproxima de Deus. Como ele me aproxima de Deus. Aí as irmãzinhas tudo, oh, uma bênção, né? Pensa no homem desafiador, gente. Sim, pensa naquele assim, preparado por Deus, assim, que ele fala que eu orei muito, e ele orou muito e eu orei pouco. Né? Então, né, Deus mandou. Mas é uma bênção, por quê? Porque hoje a mulher que eu sou é fruto desse relacionamento. Ele contribuiu de forma decisiva, junto com meus filhos, com toda a minha história, para eu ser quem eu sou hoje. E aí a gente vai entrar na palavra falando de princípios. E Deus me deu 7 princípios para a gente compartilhar nessa noite. E quando é que a gente pensa primeiramente nesses princípios? É antes. Então aqui a gente vai falar para quem não casou ainda, a gente vai falar para quem já casou, e aí, desculpa a expressão, o problema é seu. E aí a gente vai falar para quem já casou e tem filhos, certo? Então, de alguma maneira, ou você é só filho, ou você já é pai e mãe, ou você ainda não é pai e mãe, mas um dia você quer ser, ou você já passou dessa fase, já criou os filhos, já criou todo mundo, mas essa palavra é para você também, tá bom? Então, nosso primeiro princípio vai para os solteiros, a gente vai seguir a ordem cronológica. Então, o primeiro princípio está lá em 2 Coríntios 6, 14 e 15. 2 Coríntios 6, 14 e 15. É um versículo já bem conhecido da maioria dos cristãos. E a gente fala e a Bíblia fala o que nesse versículo? Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Primeiro princípio. Lembram da canga de 2 animais? O jugo desigual está falando disso. Se você colocar uma canga, que é aquele aparelho que coloca para arar, né, para segurar uma junta de animais. Se você colocar um boi e um cavalo, você vai ter problema. Se você colocar um jumento e um cavalo, vai ter problema. Quando é que esse trabalho vai ser feito da melhor forma possível? É quando você colocar 2 animais da mesma categoria. 2 animais não necessariamente iguais, mas da mesma categoria, que tem a mesma força. Então, o jugo desigual é o quê? É você escolher alguém que não está dentro do mesmo pensamento cristão que você está, do mesmo objetivo de vida que você tem. Isso é jugo desigual. Então, primeiro princípio, quando você pensa em formar uma família, é pensar em alguém que comunga dos mesmos princípios que você. E quando eu falar em princípios, pensa numa construção onde o alicerce é Deus, tá? Jesus Cristo, nosso alicerce. E os princípios que eu vou falar são as colunas dessa estrutura, ok? O que acontece numa estrutura, numa construção, se você tirar uma coluna? Dependendo da coluna que você tirar, a construção não vai cair. Dependendo da que você tirar, ela pode cair.
Mas, mesmo que seja uma coluna que ela não seja totalmente necessária ali, no sentido de que se você tirar, a construção cai, é uma coluna que faz falta. E que se você tirar essa coluna, no contexto da construção, vai fazer falta. Ok? Porque você pode dizer para mim, Valéria, eu conheço casais que casaram em julgo desigual e estão vivendo bem até hoje. Eu conheço. Tem um exemplo assim que eu acho fantástico. Tem um casal da época, conheci eles ainda solteira, que hoje eles estão completando, acho que quase 70 anos de casados. Quase 70 anos de casados. O marido é cristão evangélico, né, da igreja evangélica, e a esposa é católica. Vivem bem. Um casal que se respeita, um casal que se ama. Criaram os filhos, né, já tem bisneto, acho que já tem tataraneto. Entendeu? Pode acontecer? Pode. Mas pensa à sua volta e veja qual a porcentagem em que isso dá certo e qual a porcentagem em que dá errado, e quando dá errado, dá muito errado. Ok? Então, a nossa primeira coluna, não vos ponhais em julgo desigual. Esse é um princípio, e é um princípio que vai impactar todos os outros que vêm após esse. Nosso segundo princípio é o quê? Provérbios 24, 27. Provérbios 24, 27. Cuida dos teus negócios lá fora, apronta a lavoura no campo e depois edifica a tua casa. Vou ler novamente. Cuida dos teus negócios lá fora, apronta a lavoura no campo e depois edifica a tua casa. O que isso quer dizer? Vamos pensar um pouquinho? Antes de casar, eu preciso trabalhar. Amor não paga conta. Amor não enche panela. Amor não compra casa e nem carro. Só amor. Não. Quantos casais hoje nós vemos, e eu tenho certeza, se eu perguntar aqui, você vai conhecer pelo menos um exemplo, que casaram, já tem anos de casado, e até hoje dependem financeiramente de alguém da família. Seja de um pai, seja de uma mãe, seja de um avô, seja de um tio. Pessoas que constituíram família, mas ainda continuam ligados a alguém da família estendida. Por quê? Porque não fizeram a sequência adequada, que é o quê? Primeiro eu trabalho, primeiro eu me organizo financeiramente, depois eu constituo uma família, depois eu caso. E aí vocês podem pensar, não, mas se for só um pouquinho, não tem problema, é só uma ajudinha. É só uma ajudinha que eu estou recebendo do meu pai e da minha mãe. Ou então é só uma ajudinha que eu estou dando para o meu filho para ele se organizar. Depois ele vai andar sozinho. Nós estamos falando de princípios. Isso é pecado se fizer dessa forma? Se fizer contrário a esse princípio? Não. Mas o princípio ele vem para quê? Para dar para nós o melhor de Deus. Então, toda vez que a gente quebra princípios, a gente deixa de usufruir o melhor de Deus na nossa vida. Porque o que é mais fácil? Um casal, ou um homem, uma mulher, sozinhos, estudar, batalhar, constituir a sua renda, se organizar, ou depois que tiver casado, com casa, com filho, com responsabilidade, o que é mais fácil? O que é mais fácil? Então, a quebra do princípio não é pecado, em tese. Mas ele pode te tirar a oportunidade de receber o melhor de Deus. Então, nós falamos do primeiro princípio, que é julgo desigual. O segundo princípio,
Primeiro vem o trabalho, primeiro vem a sua renda, primeiro vem a sua estrutura financeira, depois vem a família. Para você ter autonomia e independência, para você chegar no terceiro princípio. Efésios 5:31. Efésios 5:31. Eis porque o homem deixará a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois. Aqui não está falando de os 3, os 5, os 10, não. O homem deixará. Corta o cordão umbilical. O homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Vocês estão vendo como um princípio leva ao outro? Para você ser uma só carne com alguém que não comunga da mesma fé que você, dos mesmos princípios que você e dos mesmos valores que você, é um grande desafio. Eu falo por mim. Eu casei com meu marido na igreja, cristão, nós dois ministros de louvor, nós dois trabalhando na igreja, nós dois, sabe assim, com tudo certinho, vamos dizer assim, né? Como era para ser. E olha, gente, que desafio nesses 21 anos. Que desafio, tanto para mim quanto para ele. Também não sou santa, não. Né? Eu sei das minhas, né, aquelas coisas que a gente quer esconder, que eu sei que eu sou uma pessoa difícil também. Mas quando os valores e os princípios estão alinhados, é menos difícil, é menos desafiador. Então é necessário que esse cordão umbilical seja cortado. Para quê? Para que os nossos filhos, agora eu falando como mãe, para que os nossos filhos sejam tudo aquilo que Deus quer que eles sejam. Porque enquanto eles estiverem ligados a mim, sendo família, porque a partir do momento que você se casa, você constitui uma família, o restante vira parente. No dia que meus filhos casarem, eu tenho consciência de que a família deles vai ser quem? Eles e a mulher dele e a mulher dele. É assim que funciona. Eu já tenho trabalhado isso na minha mente, no meu coração, Senhor, né? E eu tenho 2 homens. Então eu já estou preparada para entender que se eles acompanharem a mulher, para a família da mulher, para estar mais próximo lá, amém, está tudo bem, é saudável. Por quê? Porque esse cordão umbilical precisa ser cortado em todos os sentidos. Emocional, financeiro. Essa ajuda que se perpetua e não tira a pessoa do lugar, é ajuda mesmo? Ou está atrapalhando? Porque para mim, o conceito de ajuda é o quê? Você dá uma ajuda para alguém, que essa pessoa sai daqui e vem para cá. Ela saiu do lugar. Ela mudou a história dela. Agora, a ajuda que a gente vê de pais para filhos hoje, que ajuda 1 mês, ajuda 2 meses, ajuda 1 ano, ajuda 10 anos, e a pessoa está do mesmo jeito. A pessoa está no mesmo lugar. Será que está ajudando mesmo? Será que essa ajuda não está perpetuando a disfuncionalidade na vida do filho? Está impedindo o filho de crescer? Ah, mas ele vai sofrer. Gente, o que você tem na sua vida que não veio com sofrimento? O que você tem que é muito bom, que você não teve que pagar um preço alto para conseguir? Então, um princípio vai levando ao outro. Não vos ponhais em julgo desigual. Primeiro você trabalha para depois você constituir uma família. E aí você tem condições de cortar o cordão umbilical. Porque enquanto esse cordão umbilical está ligado, enquanto você está ligado à dependência financeira e emocional de pai e mãe, você abre as portas do seu lar para quê? Para a opinião alheia. Você não tem liberdade para dizer assim, opa, olha mãe, olha pai, olha tio, tia, eu te amo muito, mas daqui para dentro da minha casa quem manda sou eu.
Quem depende financeiramente tem autonomia para fazer isso? Nunca. Quem depende do cuidado dos pais, por exemplo, para cuidar dos filhos? Você tem autonomia para dizer, mãe, você vai cuidar do meu filho, mas você vai educar do jeito que eu quero. Quem é a mãe que consegue fazer isso? Quem é? Olha, quem consegue, meus parabéns. E assim, que Deus te conserve, porque a maioria que eu conheço, se não a totalidade, quando depende desse tipo de arranjo, acaba recebendo junto toda uma disfuncionalidade que vem no pacote. Por quê? Porque ninguém vai criar os seus filhos igual você. Isso não quer dizer que você tem que estar 100% ao lado dos seus filhos, não. Eu já falei sobre isso na última pregação, depois você dá uma olhada lá no que eu falei a respeito disso. Mas que a maior influência que seus filhos vão ter é a sua influência, se você quer que eles sigam seus princípios. Então, falamos do terceiro princípio, que é cortar o cordão umbilical. Quarto princípio, Efésios 5, 22 a 24. A gente vai continuar em Efésios aqui um pouquinho. Pensa, você casou em julgo desigual. Vamos falar da parte contrária. Você casou em julgo desigual. Você depende financeiramente de alguém da sua família. Você não cortou o cordão umbilical porque você depende financeiramente de alguém da sua família. E aí vamos lá, mulheres, sejam submissas, versículo 22 do capítulo 5. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Ser submissa a alguém que comunga dos seus valores é um grande desafio. Imagina ser submissa a alguém que está fazendo tudo ao contrário do que você acredita. Tem que pensar nisso antes de casar. Para quem já casou, já era, tá? Como eu falei no início, o problema é seu. Agora você tem que orar mais, você vai jejuar mais, você vai buscar mais orientação, vai ler mais livro, fazer mais seminário, estudo, para você aprender agora. Porque eu falo de mim, gente. Eu casei, como eu falei, casei com tudo certinho. Vivo grandes desafios, vivi e vivo todo dia. Então, a escolha determina, não é que determina, mas ela influencia muito o que vem depois. O que a gente faz hoje, o reflexo vai vir amanhã, vai vir depois de amanhã. Então, por isso que hoje a gente tem que estar consciente das decisões que a gente está tendo. Então, mulheres, sejam submissas aos vossos maridos. Isso é um dos pilares, dos princípios de uma família. Eu falo lá em casa, amor, se chegar num ponto em que a gente tenha divergência em alguma coisa, a última palavra é sua. Eu vou seguir chorando, querendo fazer o contrário, mas eu abaixo a cabeça. E hoje eu entendo que isso é princípio de Deus. Hoje eu entendo isso. Foi sempre assim, não. Mas hoje eu entendo isso. Que se eu quero um marido que seja um homem honrado, um homem digno, eu preciso aprender a abaixar a cabeça. E como eu falei, eu sou muito parecida com meu pai. Lembra que eu falei lá no início? Sabe aquela coisa da... Pra vocês terem uma ideia, meu apelido na adolescência era general, lá na igreja, né, onde eu era. Eu era assim, aquela que tudo muito certinho, tudo muito, né, organizadinho e tal. Pois é. Então, mulheres, sejam submissas. Ah, mas eu não sei, esse conceito na Bíblia está meio errado, meio isso, meio aquilo. Pois é, você vai discutir com Deus, então. A palavra aqui é bem clara e até hoje eu não ouvi uma explicação que conseguisse me provar do contrário. Já ouvi várias explicações, mas nenhuma que fosse contrária para dizer, não, a mulher não tem que ser submissa ao marido. Sim, ela tem que ser submissa, sim. Aí vamos para o quinto alicerce, quinto princípio. Efésios 5, 25 a 28. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra,
para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Gente, vamos voltar nesse versículo aqui, que Deus me trouxe um revelamento aqui agora. Gente, olha só. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga. Então, gente, está na lista aqui, ó. Nem ruga. Gente, olha, maridos, vocês são responsáveis pelo nosso rejuvenescimento, entendeu? Quando a mulher chegar assim, marido, estou precisando daquele lifting, né, daquela coisa maravilhosa, tá aqui, ó, você fala, tá, bíblico. Eu não tinha visto isso de forma tão clara quando eu li, mas agora está aqui, gente. Amém. É de Deus, é de Deus. Nem ruga, vamos lá, até perdi o rumo aqui. Nem coisa semelhante, porém santa e sem defeitos. Então, o marido é responsável pela mulher em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Aí vamos lá no primeiro princípio. Casa e jugo desigual. Como é que você vai explicar isso aqui para o seu marido? Porque hoje eu já vou chegar em casa, amor, vamos... Tem uma palavra de Deus aqui para nós hoje. Aqui. Vamos ler junto aqui hoje. Tem um mistério de Deus aqui para nós. Me explica, como é que você vai explicar isso aqui para alguém que não comunga na mesma fé que você? Não acredita na Bíblia? Não acredita que isso aqui é a palavra de Deus? Como? Como que vocês vão dividir os ensinamentos, vão dividir a palavra? Como? Vocês estão vendo que uma coisa leva a outra? Princípio é isso. Não é pecado, questão de pecado ou não pecado, é questão de ter o melhor de Deus ou não ter o melhor de Deus. Você quer o melhor de Deus? Princípios. Valéria, mas não dá tempo mais de voltar lá no princípio do jugo desigual. Então, corre atrás. Conversa com Deus, vê, Senhor, o que dá para fazer daqui para frente, então? Como é que a gente resolve o daqui para frente? Porque o que passou, passou. É experiência. O daqui para frente que a gente tem que resolver. Então, maridos, amem as vossas mulheres. Aí a gente vai para o sexto. Filhos, esse eu falei na outra pregação também, a gente repete aqui. Provérbios 22, Provérbios 22, 6. Provérbios 22, 6. Essa a maioria de nós sabe até decorado, né? Ensina a criança o caminho em que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. Tá certo o jeito que eu li? Ensina a criança o caminho que deve andar, é assim? No caminho. Como é que você ensina alguém no caminho sem estar no caminho com ele? Não tem como. Ensina no caminho. Enquanto vocês estão caminhando juntos, você vai ensinando. Ou seja, é na escola, é na igreja, é em casa, é no passeio, é no shopping. Sabe aquela coisa que você é trabalhinho de formiga? Que você repete a mesma coisa 1, 2, 10. Eu contei isso na pregação que eu falei sobre filhos. Que quando meu mais velho tinha 2 anos e meio, mais ou menos, eu tinha começado a fazer terapia. A mãe de primeira viagem, perdida, né, e tal, aí fui para terapia. Porque eu não conseguia sair de perto do menino para fazer nada, né? Então eu tive que fazer esse tratamento assim para conseguir me desvencilhar um pouco. E aí o meu terapeuta quis conhecer um pastor abençoado, uma bênção, me acompanha até hoje. Quis conhecer meu filho, né? E aí eu levei lá. Aí ele conversou com meu filho e tal. Aí ele olhou para mim e falou assim: Valéria, são 15 anos de treinamento até ele começar a repetir, a replicar os seus ensinamentos. Doutor, 15 anos. 15 anos. Na época ele tinha 2,5. Gente, é verdade. Eu vejo isso hoje claramente. Agora, o bom é, se você colocar o primeiro, eu profetizo isso na minha vida e está dando certo. Se você colocar o primeiro na linha, os outros vão seguindo. Porque o primeiro ajuda a criar os outros em termos de ensinamento. Eu já peguei meu mais velho falando para o mais novo. Não vai por esse caminho não, que aqui não dá certo não. Não faz isso não, que aqui não funciona. Já peguei né, disciplinando o outro, né, com os ensinamentos que eu e meu marido passamos. Então,
Eu creio nisso e profetizo isso lá em casa. O mais velho, a gente tem um treinamento mais, né, eficaz, e o mais novo está seguindo atrás. Para a glória do Senhor. É fácil? Não, gente, é trabalhinho de formiga. Gente, é no caminho mesmo, gente. É no banheiro, é no quarto, é debaixo da cama, é no estacionamento. Tem hora que meu filho fala, ai mãe, lá vem sermão de novo. Eu falei, meu filho, é meu papel. Olha, eu tenho um documento escrito, assinado, registrado em cartório, de que eu sou obrigada a fazer isso. Você é responsabilidade minha, até você ficar independente. Quando eu tiver 18 anos, eu vou fazer... Não, vem cá, deixa eu te explicar o que significa independência. Vem cá, eu expliquei isso para ele com 8 para 9 anos, que ele veio todo, né? O meu mais velho é mais topetudinho, assim. Hoje, graças a Deus, já baixou mais a bola, mas ele era meio assim, mais novo, né? Ele disse que ia embora de casa 2 vezes, e aí eu falei, vai, mas vai agora. Aí botou a mochilinha, foi pegar a mochilinha, eu falei, não, tudo que tem aqui é meu. Você vai com a roupinha do corpo, porque a mamãe deixa você ir. Aí nunca mais ele falou 2 vezes, nunca mais falou. Aí com 8 anos ele veio, pois quando eu tiver 18 anos, eu vou me embora. Ô, meu filho, me desculpa se a mamãe está te expondo aqui, viu? Me perdoa a mamãe. Mas assim, quando eu tiver 18 anos, eu vou me embora. Eu falei, vem cá que a gente precisa ter uma conversa. Deixa eu te explicar o que significa independência, meu filho. Quando é que você vai mandar no seu nariz? Vem cá. Aí eu expliquei para ele, falei, olha, quando você pagar as suas contas 100%, você morar lá no seu cantinho, na sua casa, que a mamãe, você não depender de nenhum real da mamãe, aí você vai ser independente. Se você não quiser me convidar nem para ir na sua casa, não precisa, que a mamãe não vai. Tá? Isso é independência. Agora, enquanto você depender de um real da mamãe, a mamãe vai dar pitaco? Sim. A mamãe vai falar? Sim. E detalhe, respeito é para a vida toda. Aí eu lanço uma pergunta aqui para vocês. Você só pode escolher uma resposta. Não pode escolher 2, só uma. Se você tiver que escolher entre o respeito e o amor do seu filho, o que você escolhe? Você só pode escolher um. Respeito ou amor? Teve gente que ficou na dúvida. Tem gente que está pensando ali até agora. Ai, eu não consigo imaginar meu filho não me amando. Não consigo. Deixa eu te dizer uma coisa. Pensa num relacionamento. Pensa à sua volta, em todos os relacionamentos que você conhece, todas as pessoas à sua volta. Pensa num relacionamento em que você consegue ver que existe amor, mas que não existe respeito. Pensa em algum relacionamento. Alguém consegue pensar? Alguém conhece? Pode levantar a mão. Alguém conhece um relacionamento em que existe amor, mas não existe respeito? Você consegue pensar? Existe amor, mas não existe respeito. Ok. Eu não consigo. Eu já pensei, já fiz lista, já tentei fazer lista, não vem nenhum nome na minha cabeça de relacionamento que existe amor, mas não existe respeito. Por quê? Porque respeito é pré-requisito para qualquer relacionamento. Você tem a obrigação de respeitar o seu chefe. Você tem a obrigação de respeitar os seus professores. Você tem a obrigação de respeitar o guarda lá na rua. Você tem a obrigação de respeitar os pastores. Você tem a obrigação de respeitar os seus filhos e os seus pais. Mas você não precisa amar nenhuma dessas pessoas. Nenhuma. Você pode não amar ninguém. Agora, respeito é necessário. Respeito é necessário em todos os relacionamentos. Então, quando a gente pensa que a gente está criando os nossos filhos para serem cidadãos do mundo e cidadãos do céu, a gente precisa ensinar para eles que respeito é pré-requisito para qualquer conversa, para qualquer interação social, para qualquer meio em que eles estiverem. E isso a gente vai ensinar como? No caminho, dia a dia e dia. E para encerrar, que é o fecho desses princípios, aonde um leva ao outro. Vocês lembram quando eu falei que a base é Deus, é Jesus?
O último princípio fecha isso. Eclesiastes 4, 9 a 12. Eclesiastes 4, 9 a 12. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Até o versículo 11, ele fala 2, 2, 2, 2. Chega no 13, aliás, até o 11. Aí chega no 12, ele fala o cordão de 3 dobras. Marido, a mulher e Deus. Esse é o cordão de 3 dobras. Então, o nosso alicerce é Deus. E o nosso, vamos dizer assim, o telhado, né, o que fecha tudo da casa, é o nosso Deus também. Se a gente começou com Deus, a gente continua com Deus e a gente termina com Ele. Porque Ele é o início, Ele é o meio, Ele é o fim. E Ele nos acompanha em tudo. E Ele nos dá sabedoria com o nosso cônjuge, para a nossa escolha, para quem não escolheu ainda. Ele dá sabedoria para a gente lidar com os nossos cônjuges depois que a gente já escolheu. Ele dá sabedoria para a gente lidar com os nossos filhos, naquilo que a gente não sabe. Deus traz pessoas, Deus traz livros, Deus traz vídeos, Deus fala com a gente pessoalmente, porque tem hora que a gente não sabe nem para onde olhar. E Deus vem e nos mostra. Então, a base de tudo é Deus. E se alguém me perguntar, Valéria, como é que a gente faz? Eu falo, é Deus. Não tem outra explicação. Eu olho para a minha vida, olho para a vida do meu pai, como eu falei, né, com 17 anos, saindo de casa, com uma malinha, a malinha que logo em seguida roubaram, quando ele chegou lá em Natal. E tem muita história para contar. Mas, enfim, é o Abraão da minha família. Deus tirou ele lá da terra dele, porque Deus tinha um plano na vida dele. E desde quando meu pai conheceu a Jesus, meu pai não largou nunca mais. E a vida do meu pai foi de muitos milagres, e eu vejo que foram quase 60 anos de ministério, onde meu pai abençoou e influenciou a vida de milhares de pessoas. Não porque meu pai fosse uma pessoa perfeita, longe disso, mas porque meu pai se colocou à disposição do Senhor. E até hoje, tem muitas pessoas que chamam ele de pastor, né? Chamavam ele de pastor, porque a vida do meu pai foi abençoar a vida de outras pessoas. Então eu vejo assim, Deus tem um plano para cada um de nós. E se a gente quiser viver esse plano maravilhoso, basta a gente abrir o coração e falar, Senhor, me mostra. Basta a gente parar de ficar olhando rede social e se comparando com a vida dos outros e falar, Senhor, eu sei que a vida de fulano está uma bênção, a de ciclano também está, de ciclano também, mas assim, mostra o que o Senhor tem para mim. Para mim. Porque eu entendi que o que Deus tem para mim, Ele não tem para a vida de mais ninguém. E só para encerrar, meu filho há um tempo atrás, aliás, eu falei para meu filho um tempo atrás que eu não imaginaria, hoje ele está fazendo cinema, meu filho mais velho. E eu falei para ele, filho, eu não imaginei que um dia que um filho meu fosse fazer cinema, porque assim, eu sou da área jurídica, e aquela coisa da caixinha, né, tudo muito certinho, e cinema é aquela coisa aberta, né, de criatividade e tudo. E eu falei, filho, realmente eu não imaginaria um filho meu fazendo cinema. Ele falou, tá, mãe, então assim, você imaginaria fazendo o quê? Aí eu olhei para ele e falei, filho, com o que eu te conheço hoje, com o que eu te vejo hoje, eu não te imagino fazendo outra coisa. Porque eu tenho certeza que o que Deus tem para a sua vida é muito maior do que o que eu posso imaginar. Então eu não vou cair na tentação de achar que eu sei o que é melhor para você. E aí eu falei para ele, filho, sempre fala para Deus, Senhor, eu quero ser tudo aquilo que o Senhor quiser que eu seja. E aí o céu é o limite. E é isso que eu tenho
para deixar para vocês nessa noite. Para cada um de nós. Que a nossa oração seja: Senhor, eu quero ser tudo aquilo que o Senhor quiser que eu seja. Eu não quero pegar os meus planos e apresentar para o Senhor e falar: Senhor, assina aqui embaixo os meus planos. Não, eu quero entregar para o Senhor uma folha em branco, assinada, e falar: Senhor, preencha aqui para mim. Porque eu tenho certeza que os planos do Senhor são muito melhores, são muito maiores, são muito mais fantásticos do que o que eu posso imaginar. Amém? E assim eu encerro a nossa palavra nessa noite. Né? Que Deus possa falar conosco, que Deus possa falar aos nossos corações. E eu creio realmente que, como a irmã falou mais cedo, e o pastor falou, essa igreja é uma bênção para as nossas vidas. Nós encontramos aqui um ambiente realmente de crescimento, de oração, de busca. Não perca essa oportunidade. Deus tem o melhor para cada um de nós. Amém? Vamos colocar de pé e ter mais uma palavra de oração. Senhor Jesus, muito obrigada pela Tua palavra, muito obrigada pela Tua presença, muito obrigada pelo Teu ensinamento, muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Eu só tenho que Te agradecer, Senhor. Eu só tenho que realmente me desdobrar, Senhor Jesus, em gratidão diante do Senhor. Porque o que o Senhor fez e faz na minha vida, na minha história, na minha família, é milagre, Senhor. Muito obrigada. Eu peço que essa palavra possa frutificar no coração de todos aqueles que ouvirem, Pai. E realmente que nós possamos nos unir como igreja, como povo do Senhor, independente de denominação, Senhor. Que nós possamos estar realmente unidos em prol dessa palavra, em prol do Teu Evangelho, Pai. Em prol de fazer mais e mais pessoas entenderem e conhecerem o Teu amor e o quanto o Senhor quer que a gente seja transformado. Em nome de Jesus. Amém.